capítulo 8, lá no verso 22, Paulo diz assim: aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele no barco, e companhia dos seus discípulos, e disse: passamos para a outra margem e partiram. Enquanto navegaram, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sucumbir. Chegando-se a ele, despertaram, dizendo: mestre, estamos perecendo, desperte-se. Despertando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria e a água, e tudo cessou, e veio a grande bonança. Então ele disse: onde está a vossa fé? E eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e obedece? Então rumaram para a terra dos Gadarenos, fronteira da Galileia, e logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante deles, clamando, dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas das vezes se apoderava dele, e embora procurava-se conservá-lo preso em cadeias e grilhões, tudo despedaçava, e era impedido pelo demônio para o deserto. Ele era impelido pelo demônio para o deserto. Lá no verso 30 do capítulo 8 de Lucas, perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogaram-lhe que não os matasse, não os mandasse sair para o abismo. Ora andava ali pastando no monte uma grande massa de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse que entrasse naqueles porcos. Jesus permitiu, tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago, e se afogou. E os porteiros, vendo o que acontecera, fugiram para anunciá-los na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem que saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhe também como fora salvo o endemoniado. E todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande temor e aterrorizados. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou, e o homem que tinha saído dos demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Porém Jesus o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo que Deus fez por ti. Então foi ele, anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Amém? Então, nessa história você pode ver que Jesus Cristo, ele estava no barco com seus discípulos. E aí ele deitou lá na proa e ele adormeceu. E veio uma grande tempestade. Por que aquela tempestade veio? Porque ia acontecer um fato lá na frente. É um fato de libertação, de transformação de vida. E muitas das vezes você passa por uma guerra, por uma luta na tua vida, e você fica reclamando, fica murmurando: Senhor, por que eu estou passando nessa luta? Por que eu estou passando por essa guerra? E você que me assiste fica falando, fica murmurando, fica reclamando, fica praguejando: ah, que guerra, que luta, que prova, que não sei o quê. Só que você não entende que quando vem a tempestade, é porque o Senhor vai operar um grande milagre na tua vida. E aí o que aconteceu? Ele estava no barco. E aí os discípulos ficaram apavorados.
Eles queriam, né? Eles achavam, nós vamos perecer. Eles chacoalharam Jesus, mestre, você não se importa que nós vamos perecer? Você não se importa que nós vamos morrer? Aí Jesus olhou para eles assim, olhou para a cara deles, falou, homens de pequena fé. Aí ele levantou a mão, ele repreendeu a força do espírito do vento, do espírito das águas. Ele falou assim, espírito do vento, aquieta-te, águas, cala-te. E aí eles ficaram aterrorizados de medo e falaram assim, quem é esse que até o céu e a terra obedecem, até o vento e o mar obedecem à autoridade desse homem, né? E você tem essa autoridade, você só não pratica porque você não usa. E muitas das vezes a pessoa tem essa autoridade, ela não pratica, ela não usa. Quantas das vezes que a gente já orou para a tempestade parar e parou? Não foi? Quantas das vezes que a gente foi fazer eventos, começou a desabar aquela chuva, começou a dar aquela tempestade de vento. Aí sabe o que aconteceu? A gente olhava para o céu e falava, Espírito do vento, cessa. Espírito da chuva, para agora. E parava. Dessa Porque maneira. os elementos da natureza, nós temos autoridade sobre os elementos da natureza. Você tem autoridade, você só não pratica, você não usa. Então você tem que aprender a usar a autoridade que Jesus te deu. Mas para que serve isso? Porque nós vemos um mundo que é sujeito a todas essas coisas. E mediante isso, aqueles discípulos apavorados. E aí ele chegou na terra dos Gadarenos. E em seguida, quem que veio ao encontro dele? Um homem que estava possesso de uma grande legião de demônios. Né? A saber, uma legião romana é o quê? É 6.000 soldados. Né? Aquele homem estava cheio de 6.000 demônios. Como o espírito não tem corpo físico, então pode entrar o quanto quiser dentro do cara. E aquele homem, ele ficava andando nos sepulcros, vagando, nu, destruindo tudo, agredindo a todos, e não tinham cadeias e grandes que prendiam, porque ele tinha uma força descomunal. Né? E aquele homem estava lá, possuído por aquela geração de demônios, que vinha, né, de maldições hereditárias da família dele, maldições que ao qual culminaram na vida dele. E aquele homem, ele tinha um grande chamado na vida dele. E muitas das vezes você tem um grande chamado na tua vida e você está passando por guerras e lutas, você que me assiste também, passando por tempestades, e você não entende o caminho de Deus na tua vida, você não entende o que vai acontecer na tua vida. Só que quando Jesus chegou lá, os demônios já gritaram, que temos nós com você, filho do Deus Altíssimo, vestes para nos atormentar? E prontamente Jesus os expeliu, e eles falaram assim, como eles eram demônios territoriais, que todo demônio é territorial, ele domina regiões, ele domina locais, ele domina cidades, ele domina bairros, domina casas, domina famílias. O que aconteceu? Deixe-nos entrar na camada dos corpos, porque os espíritos precisam habitar no corpo. E Jesus falou, ide. E eles, aqueles demônios, deixaram aqueles corpos alucinados. E eles se precipitaram no desfiladeiro, como nós vemos aqui. E aí, aquele povo daquela cidade, ao invés de ficar feliz pela vida do rapaz, que foi liberto, quando eles viram aquele homem são, lúcido, em perfeito juízo, vestido, eles ficaram aterrorizados de medo, porque eles nunca viram um negócio daquele. E sabe o que eles fizeram? Ao invés de eles glorificarem a Deus, o que eles ficaram? Eles agasalharam o terror e o medo e expulsaram Jesus da cidade. Quantas vezes a gente, você que me assiste, expulsa Jesus da tua casa? Porque você tem medo de viver o milagre. Tem gente que tem medo do milagre, mas não tem medo de ficar no pecado, não tem medo de pecar, não tem medo de viver na safadeza, não tem medo de ficar no adultério, não tem medo de ficar na bebida, não tem medo de ficar na droga, não tem medo de trair, não tem medo de ficar fazendo fofoca na vida dos outros, não tem medo. Mas tem medo do milagre, tem medo do chamado. Como a Midian estava ministrando aqui, a prefeita Midian, teve pessoas que um dia congregaram aqui e cada um tomou o seu caminho, porque cada um tem um chamado. Então o que a gente tem que fazer? Eu sempre falo, não fuja do chamado, fuja do pecado. E o que as pessoas fazem, a maioria das pessoas, elas fogem da chamada de Deus, mas querem ficar ali com o pecadinho de estimação. E quando a pessoa fica com o pecado de estimação, ela está ali se enchendo de demônios. Até que vai chegar um ponto que vai culminar numa situação que ela vai ficar anos e anos e anos com a vida dela ali aprisionada
em cadeias de demônios geracionais. E a gente fica ali, né? Naquela religiosidade, a pessoa bate cartão na igreja, a pessoa acha, eu estou servindo a Deus, mas a vida dela é uma vida miserável. É uma vida que não vai para frente, não prospera. É uma vida que ela sai da porta da igreja, a vida dela não anda, a vida dela é travada. Por quê? Mas ela tem Jesus, mas a vida dela é travada. Por quê? Porque ela tem um monte de maldições na vida dela. Né? Ela entregou a vida para Jesus, mas ela tem um monte de maldições ao qual ela não se liberta, ao qual ela não quebra as cadeias que vieram, né, dos seus pais, as cadeias geracionais. E quando Jesus libertou aquele rapaz queria seguir Jesus. E Jesus falou que para ele: não, volta para os teus e anuncia tudo que Deus fez. Sabe o que aquele moço virou? Ele virou um grande evangelista. Ele saiu pregando por todas as cidades. Se lembram de mim? Eu era endemoniado de Gadara, andava nu, quebrava as correntes, batia em todo mundo, comia cadáveres. Olha, hoje eu sou um servo de Deus e anuncio o reino de Deus e a salvação do Cristo vivo. Aquele homem virou um pregador do Evangelho. Amém? E a libertação que Deus quer para você aqui hoje, para você que me assiste, você tem que quebrar as cadeias geracionais da tua vida. Às vezes você fala: mas hoje eu sou crente, eu vou para a igreja, estou na igreja há 20, 30 anos. Mas tem gente que está 20, 30 anos na igreja e a vida dela é presa. A vida dela é presa em cadeias. Até o nome escrito da vida, mas a vida dela é travada. Não anda. E o pior endemoniado é aquele que não manifesta. A pior pessoa, o pior demônio é aquele que não manifesta. Eles falam assim: é demônio. Esse não é o pior, isso é uma ralhazinha. O pior demônio é aquele que não manifesta e está na tua vida. É o demônio da fofoca, é o demônio da prostituição, é o demônio daquele vício que você nunca larga. Você faz campanha sobre monte, desce monte, dorme no monte e você está lá com aquele vício maldito na tua vida e você não liberta. Por quê? Porque existem cadeias geracionais da tua vida, da tua família, e precisam ser quebradas. E essa noite, com esse ato profético, essas cadeias vão ser quebradas. Amém? Como a profetisa falou, esse ato profético ao qual o Espírito Santo deu direção para ela, vai começar um novo ciclo na tua vida. Uma nova caminhada. E aqui tem 4 elementos, ao qual ela já mencionou e numerou aqui, né, que é o azeite, o sal, o suco de uva, que representa o sangue e a água. Amém? Esses elementos ao qual ela consagrou no altar do Senhor. E você vai fazer, você presente vai fazer, você que está me assistindo não veio, perdeu a oportunidade. Está vendo? Fica aí, ó. Desse jeito. É um outro demônio que encosta na costa do crente, ele quer ficar vendo o culto pela live. É outro demônio da preguiça que você na tua vida. Isso aí seria o teu pulo. Por quê? Você tem que ir para a igreja. A igreja foi feita para congregar, não foi feita para ficar assistindo novela. Assistindo que nem novela. Você tem que estar aqui, tem que pagar preço, tem que vir. Tá frio, tá chovendo, vem debaixo de chuva, vem debaixo do frio. É assim, tem que quebrar a cabeça, tem que romper. Você tem que fazer sacrifícios. Qual é o sacrifício? Sair da tua casa e vir para cá. Por que tem poucas pessoas? Porque era para estar cheio. Porque muita gente fica em casa. Eu não vou não. Tá frio. E lá o demônio só aconchegando o travesseiro dela para dormir. Dorme lá. O sono da indolência. O sono da indolência. Sabe o que acontece? Ela perde esse momento. Porque existem momentos na tua vida que são únicos. É verdade. Por exemplo, o dia do teu nascimento é único. O dia da tua morte é único. O dia que Deus marca a tua vida, ele é único. Quando o anjo descia lá no tanque de Betesda, ele removia as águas, aquele era um momento único. Amém? Então Deus, ele quer marcar a tua vida. Quem veio, vai receber. Quem não veio, vai ficar chupando o dedo e vai ter que pedir misericórdia de Deus, para que Deus possa ter misericórdia e fazer algo parecido ou semelhante, porque Deus não repete ato profético. Deus não repete milagre. Deus, ele é Deus de exclusividade. Amém? O nosso Deus, ele não usa, ele não é, como é que fala? Gravador velho que está repetindo. Ele faz tudo novo a cada dia. Né? O sol nasce e se põe, parece um dia igual ao outro, mas não. A cada dia que o portal se abre, fecha o portal e vem outro portal, e o Senhor assim, ele transforma todas as coisas. Então, é um
tempo da presença de Deus, hoje é um tempo precioso. Então você tem que aproveitar esses breves minutos que vão, não devem, eles vão marcar a tua vida, eles vão, né, direcionar, eles vão nortear o teu futuro. Porque toda a palavra profética ela norteia o teu futuro quando ela sai do altar de Deus. Não é aquelas palhaçadas de ficar adivinhando um monte de besteira. Quem adivinha é o Satanás. Entendeu? O Senhor traz a palavra profética do altar. Então, o Senhor vai usar a vida da profetisa Lidiane para trazer que essa palavra, você guarde essa palavra no coração. Que você nunca expulse Jesus da tua vida. Ai, mas eu sou tentando expulso. Muitas das vezes, Deus quer fazer um milagre na tua vida, você foge. Quando você nega o chamado de Cristo, você está expulsando ele da tua vida. Quando você duvida do milagre, quando uma pessoa conta um testemunho, você fica com aquela inveja. Começa a aparecer. Você está expulsando Cristo da tua vida. Como aquele povo lá, os gerazenos, ficaram com conceito de temor. E eles expulsaram Jesus da cidade, porque o interesse deles era ganhar dinheiro através da vida daquele endemoniado, né? Através daquelas situações para consagrar para os deuses deles. Porque aquele homem ficava visivelmente endemoniado, porque havia legalidades ao qual eles consagravam aos seus deuses, aos seus entidades, aos Baals ao qual eles serviam. Então por isso que eles expulsaram a Jesus e perderam a grande oportunidade de ter as suas histórias transformadas. Mas aquele jovem teve a história transformada. Então hoje é o dia da tua transformação. Você tem que crer, porque o cristão ele anda por fé. Amém? Pela fé. Se você duvidar, você perdeu o milagre. O anjo de Deus está aqui, o mensageiro do Senhor está neste local. E ele vai usar esse ato profético. Ele vai transformar a tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Bora lá? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Os irmãos que estão aqui, vocês vão estar lendo a palavra que fica em João 13. Vocês podem achar a palavra em João 13, vão tirando os sapatos, quem for participar, tá? Quem for participar da lavagem dos pés, você vai tirando os seus sapatos, vai abrindo sua Bíblia em João 3. Eu vou pedindo para o apóstolo e para a apóstola estarem ali, estendendo as suas mãos, levantando uma oração em favor deste ato profético. Enquanto isso, vou estar louvando ao Senhor. Glória a Deus. Vou estar louvando ao Senhor. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O teu nome é